Oi, Caio Fábio, tudo bem? Um abraço desde já. Os teus vídeos têm ajudado bastante o meu ministério, né? Eu queria tirar uma dúvida. Eu cheguei agora, não vi todos os teus vídeos ainda, estou sempre acompanhando, mas não vi todos. Se é que você já respondeu essa pergunta que eu vou te fazer, né? Eu te peço que se puder, porque eu cheguei há pouco tempo, não vi todos os teus vídeos ainda, tá? A respeito do divórcio, né? Eu fui casado, não deu certo e algumas pessoas, até mesmo da igreja, chegaram para mim e falaram que se eu casasse novamente eu estaria pecando, porque Jesus falou que quem tem um segundo casamento estará adulterando e falaram até que eu perderia até a minha salvação. Não guardo mágoa disso, né? Mas eu peço, se você puder tirar essa dúvida, tá? Um abraço para ti, Caio, mais uma vez. Deus abençoe você e toda a sua família. Meu nome é Ângelo, te acompanho sempre e desejo sempre que Deus continue te abençoando, tá? Um abraço. Amém. Ângelo querido, Ângelo de Joinville. Meu querido, você não estava numa igreja, você está frequentando uma penitenciária conjugal e de outras coisas. Tudo mentira, não é nada disso. E aí eu já respondi essa pergunta, obviamente, talvez milhares de vezes, no curso desses 50 anos como pastor. E cada dia eu preciso responder menos, viu, Ângelo? Porque já está tudo respondido. E não tenha esse medo. Deus nos chamou à paz. Não existe nenhuma vocação para a gente ficar num casamento infeliz, horroroso, cheio de frieza, de dureza, de insensibilidade, num jugo desigual, sem sincronicidade, sem simetria emocional, afetiva, de pensamento ou de caráter. É como ser colocado numa cela com o seu antagonista. Imagina, você é preso nessa penitenciária religiosa, aí é colocado nessa cela conjugal. E logo depois de um tempo você começa a ver que a vida com você e com ela é como aquela música dos Beatles. I say yes, she says no. Ninguém fala a mesma língua, nunca. É contraste, é embate, é choque, é insuportabilidade. Deus nos tem chamado à paz, é o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios. E quando Jesus fala do adultério, em Mateus 5, Mateus 19, por exemplo, para citar e ficar só em Mateus, que são os textos mais explícitos, especialmente o capítulo 19 de Mateus, quando Jesus dá a razão dele dizer para as pessoas não se divorciarem, era por qualquer motivo. Porque Jesus disse que há motivos para o divórcio. E naqueles dias, não era como hoje. Aquilo era o Império Romano e Israel vivia sob o domínio romano e quem controlava as relações sociais em Israel eram os sacerdotes, muitos dos quais saduceus, que não criam em anjo, em espírito, que não tinham nenhuma transcendência, não criam em ressurreição, não criam nada, mas botavam essa carga. E, sobretudo, os fariseus, que Jesus diz, eles botam esse peso todo sobre vocês, mas nem com um dedinho eles querem tocar nisso. Você veja, a quantidade de pastores, eu não estou falando de pastor presbiteriano nem batista, porque isso nunca foi o maior problema na igreja batista ou presbiteriana, mas sim, na maioria das vezes, em igrejas de natureza pentecostal. Você veja a quantidade de pastores que se divorciaram, que casaram outra vez. Eu conheço pastores que, como são eles mesmos os donos da igreja, já estão no quarto casamento.
Mas se um membrozinho da igreja se divorciar, na maior hipocrisia, ele é capaz de botar essa pessoa para fora. Porque ele tem privilégios especiais diante de Deus para casar, como fizeram os grandes donos de religião. Maomé disse na revelação que ele disse que recebeu do anjo Gabriel, que cada muçulmano podia ter até 4 mulheres se tivesse dinheiro para sustentar as 4 e tratá-las sexualmente do mesmo modo. Mas para ele, que no início tinha só 4 mulheres como todo mundo, quando os anos foram passando e a lascívia dele foi aumentando, ele disse que o anjo Gabriel falou com ele outra vez que aquele mandamento de ter no máximo 4 mulheres era só para os outros. Mas ele era tão especial diante de Deus que Deus tinha feito uma concessão a ele. E ele veio a ter muitas e muitas mulheres. Ele podia, porque ele era o profeta da revelação. Os outros não. Como foi o caso, por exemplo, no mormonismo, de Joseph Smith e Brigham Young. Era a mesma coisa. Ele disse que o anjo se manifestou a ele, deu o livro de Mormons para ele, que depois de algum tempo descobriram que era um livro que tinha sido escrito por um literato de língua inglesa que nunca tinha sido publicado. E o Joseph Smith pegou o livro, colocou partes da Bíblia nele, fez uma adaptação e disse: olha, essa foi a revelação que Deus me deu. Aí ele permitia a poligamia, o Deus de Joseph Smith. Poligamia, se você puder, tenha muitas mulheres por uma razão. Você só vai ter galardão no céu se produzir muitos filhos. E para produzir muitos filhos tem que ter muita mulher. Porque um homem consegue engravidar uma mulher todo dia, mas uma mulher só consegue dar à luz a um filho por ano na média, a menos que sejam gêmeos ou trigêmeos. Mas homem pode ter 500 mulheres, e se ele pegar uma de manhã e outra à noite, e elas estiverem férteis, ele pode gerar uma centena de filhos e povoar o céu. Essa era a teologia que estava por trás do impulsionamento da poligamia mórmon. Mas depois de um tempo, Joseph Smith veio e disse que também o anjo tinha voltado e disse: olha, para você não tem limites. E ele saiu tendo mulheres e mulheres e mulheres e mulheres. Acabou preso e assassinado na cadeia. Mas a mentira dele continuou. Está presente no mundo até os dias de hoje. E é uma fé cheia de loucuras. Mas as pessoas que entram ali são tão catequizadas que mesmo que você prove que Jesus ensinou o contrário, e eles dizem que Jesus está acima de Joseph Smith e dos profetas deles, mas na prática eles só obedecem a Joseph Smith, Brigham Young e os seus profetas mormons. E o ensino de Jesus é deixado de lado. Sempre foi assim, querido, desde o início. Então não fique preocupado com isso, não. Ninguém deve ficar casado no meio da infelicidade. Quando se tenta e não tem jeito, o único jeito é dizer: seja feliz. E ser homem, assumir todas as responsabilidades que você eventualmente possa e deva ter com ela. Você não disse se teve filhos ou não teve filhos. Se tem filhos, as responsabilidades serão perenes, perpétuas com os seus filhos. Se não tiveram, é como um namoro que não deu certo e é só isso. E da próxima vez, case,
depois de ter namorado, beijado, conhecido, tido intimidade com a mulher e a mulher com você, porque você terá tido e terá a certeza de que está se unindo a alguém em plena condição de compatibilidade, de simetria e de julgo igual, de pensamento, consciência e prática na vida, na maior parte das coisas, fazendo o seu estado de convergência para dentro da harmonia da conjugalidade. E seja feliz. Agora, o Braulio já deve ter entrado aí no meu portal, e você vai ver que no portal Caio Fábio, ou mesmo no YouTube, você não vai conseguir ver os meus vídeos todos. Já tem, no YouTube deve ter mais de 24, 25 mil vídeos. E no meu portal, meu querido, vídeos e textos, você vai passar um bom 286, Caio. Oi? Divórcio, 286 ocorrências. Já tinha feito. Olha só. Tem Viu, tudo meu aqui. querido anjo? 286 falas minhas sobre o divórcio para você entender, não ter medo. Você não vai para inferno nenhum, meu filho. Não por ter se divorciado. A gente vai para o inferno quando fica num casamento que é um inferno. Tem casamentos que são o próprio inferno. Eu tenho visto gente ficar nesse inferno 60 anos mentindo, enganando, odiando, mas em nome de Jesus eu vou aguentar, mesmo que seja cheio de ódio, isso até o fim da minha vida. Aí os filhos crescem, não querem saber de Deus, não querem saber de coisa alguma, porque eles viram o oposto, eles foram amamentados nos seios do ódio, da amargura, da tristeza, e criados por um pai hostil, severo, raivoso, amargurado, que queria ter outra vida, mas fica ali por causa da religião, do inferno e das ameaças. Tudo mentira. Eu assumo a responsabilidade diante de Deus pelo que eu estou dizendo e ensinando a vocês. E leiam aí esses 280 e tantos textos e vídeos, vejam, sobre divórcio e novo casamento. Porque não adianta só divorciar, né? Divórcio sem novo casamento só é bom para aqueles que se fazem eunucos por amor ao reino de Deus, acerca dos quais Jesus disse: nem todos estão aptos para isso. A maioria não está. A maioria, quando se descasa, precisa casar de novo. E nos dias de Jesus era daquele jeito, porque havia fariseus que se casavam de manhã com uma mulher, na presença de um rabino, e no dia seguinte se divorciavam daquela mulher virgem, eles tinham comido a noite inteira, se divorciavam por qualquer motivo. Diziam: eu vou repudiar essa mulher, porque na nossa noite de núpcias eu verifiquei que o dedo do pé esquerdo dela é torto. Eu não estou inventando, não, isso está escrito nos documentos de repúdio do primeiro século dos dias de Jesus. Eu anotei que ela tem um olhinho um pouquinho mais para dentro, por isso eu estou repudiando. Eu não gostei do sorriso dela. O sexo com ela não foi bom. Por qualquer motivo era direito do homem. E o que acontecia com a mulher? Ela passava a ser considerada adúltera pelo simples fato do marido não ter querido, a má fama já era colocada nela, ou chamada de repudiada, de desprezada, e ela precisava de ajuda para sobreviver, porque não havia pensão para filhos, nenhuma obrigação disso. Não havia compromisso com o sustento da mulher, no mínimo enquanto ela conseguisse alguma coisa para fazer. Naqueles dias, mulher não tinha nada para fazer a não ser parir e se submeter ao seu dono. Ela era propriedade de um marido.
De modo que quando o homem a deixava, sem ser por causa de adultério, que foi a cláusula maior que Jesus colocou, e Paulo diz que brigas também, porque Deus nos tem chamado à paz e não à ódio. Naquele tempo, como não havia toda essa cobertura social, não havia nada disso, a permanência num casamento, ou pelo menos o cara que não quisesse mais continuar casado, se fosse humano, deveria continuar sustentando, mantendo e ajudando aquela mulher. Do contrário, ela não tinha alternativa. Ou ela se prostituía para entrar algum dinheiro para ela sustentar a si mesma e aos filhos, ou então ela se casava com alguém igualmente infeliz e ambos iriam ser chamados de adúlteros até morrerem, embora fossem fiéis um ao outro e amassem-se uns aos outros, um ao outro, mas a sinagoga, os rabinos, especialmente os fariseus, iriam dizer: são filhos do inferno porque se divorciaram. Graças a Deus isso acabou. Nossa Constituição é infinitamente melhor nesses aspectos relacionais do que as leis de Moisés. E nós temos o direito e temos o dever de não infelicitarmos as nossas vidas nem a vida do outro por alguma coisa que no meio dos crentes acontece como obrigação, porque se diz para o crente que no namoro ele não pode ter intimidade nenhuma com a namorada, por mais que eles já sejam pessoas adultas, não podem. Aí quem quer ser fiel a Deus vai para a lua de mel virgem, chega lá, a mulher não sabe transar, o cara não sabe transar, é um desastre, já começam a brigar ali, tem homem que brocha, tem mulher que não se excita, que fica seca, não há penetração, só dor, só dor. Como eu já vi muitas mulheres me dizerem: olha, eu tentei ficar casada 3 meses, 6 meses, 1 ano, nunca fui penetrada. Ou maridos que dizem: ela não queria, ela não deixava, ela só queria que eu fosse o marido dela, mas não queria ter nenhum nível de intimidade comigo. Eu não aguentei, pastor. Eu sempre quis ser marido, com todas as implicações da conjugalidade para a mulher em relação a mim e de mim para com relação à minha mulher. Então leia aí que você vai ver que em Cristo Jesus, e pelo modo, tendo Jesus como a chave interpretativa, você vai ver o modo como ele tratou meretrizes, mulheres abandonadas, mulheres deixadas, mulheres largadas, como ele tratou a todo esse povo que a religião despreza. Porque quando a religião advoga uma causa de maneira peremptória, em geral, é a causa que Jesus não mencionou, não falou, não era importante, ele não quis ter nada a ver com aquilo, mas a religião elegeu para ser um dogma, e especialmente os dogmas de natureza sexual. O maior cetro cristão é o pênis, e o santo grau cristão é uma vagina virgem. Não tem nada a ver com a alma nem com a mente dos que se encontraram. Eles podem se dar muito mal, mas se fizeram essa escolha equivocada, vão ter que aguentar essa miséria até o fim da vida. Então, me leia aí, são 280 e tantos textos e vídeos para ensinar você, tá bom, Ângelo? Fique em paz, meu filho. Fique em paz, por favor, não tenha medo. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Fica com Deus e me assista todo dia.